Podcast da LESP no ar. Hoje a gente vai falar sobre saúde com a doutora Tânia Bachega, que é presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Doutora, obrigada pela participação aqui com a gente. Olá, Nani, eu que agradeço estar aqui de novo com você, depois de tantos anos de parceria com você em prol do teste do pezinho. Bom, já vamos começar então explicando aqui para quem está acompanhando a gente o que é o teste do pezinho. O teste do pezinho é uma picadinha no calcanhar do bebê, idealmente entre terceiro, no máximo quinto dia de vida. Pode ser feito antes. Vai dar uma furadinha, vai pegar umas gotinhas de sangue, colocar num papel e esse papel vai para um laboratório, público ou privado. E vão fazer exames para detectar doenças frequentes, graves, num momento que, se o pediatra examinar o bebê, ele ainda não percebe que o bebê tem aquela doença. E para que isso é feito? Para tratar o bebê antes que ele tenha as complicações. Quais são algumas dessas doenças, né? Tem uma série aí de doenças que o teste do pezinho consegue detectar, mas quais são talvez aí as maiores, as mais incidentes? Bom, tem uma gama, várias dezenas, se fizer na rede privada ou na rede pública. Primeiro, qual é a grande diferença do teste do pezinho na rede pública e do privado? O privado, ele vende o pacote de testes de acordo com os que os pais estão dispostos a pagar ou que o pediatra orientou. Na rede privada, na rede pública, hoje são 7 doenças. Mas não é só o teste, é um programa de saúde, porque quando o teste é feito e dá alterado, o bebê é submetido a um teste confirmatório que definitivamente vai dizer se o bebê é afetado ou não, e o bebê é encaminhado para seguimento e para ter as medicações. Então, se fala muito, o SUS só faz 7 doenças, é diferente. Não são 7 diagnósticos, é um programa de saúde para 7 doenças. E especificamente dessas que o SUS acompanha, quais são as 7? Primeira é a fenilcetonúria, que começou no Brasil mais ou menos em 1976, que existe um acúmulo de fenilalanina, isso leva a deficiência intelectual grave, então tem que ter uma restrição alimentar. Depois o hipotiroidismo congênito. O hipotiroidismo congênito é muito frequente. Ele incide na população brasileira de 1 para 2.500, a 1 para até 3.500 nascidos vivos. E o hipotiroidismo congênito é a causa mais frequente de deficiência intelectual grave que pode ser evitada com tratamento precoce. E o tratamento, o diagnóstico só serão precoces pelo teste do pezinho. Imagine você evitar um filho que tem deficiência intelectual fazendo o teste do pezinho. Depois tem as hemoglobinopatias, doenças do sangue, que é anemia falciforme, por exemplo, fibrose cística, deficiência da biotinidase, hiperplasia adrenal congênita e toxoplasmose. São essas hoje as doenças triadas na maioria dos laboratórios públicos do Brasil. Bom, você falou aí da deficiência intelectual como um dos principais aí, das principais consequências dessas doenças que o teste do pezinho pode detectar ali de início. Quais são outras consequências? Alguma dessas pode levar a um desfecho mais trágico? Consequência, né? Com certeza. A hiperplasia adrenal congênita, que é um exemplo da minha área de atuação, é a falta da produção de cortisona pelas glândulas adrenais, que é essencial à vida. Isso leva à desidratação entre segunda e terceira semana de vida e, a maioria dos casos, entra em choque e óbito. Em São Paulo, que é o maior centro médico da América Latina, dados da casuística histórica da Universidade de São Paulo demonstram 20 a 25% de morte. Nossa. Como o bebê choca, passa ao pediatra como se fosse uma infecção generalizada, conhecida por septicemia. E é uma doença tratável e que uma simples reposição hormonal de cortisona, que é um remédio barato, fornece vida normal ao bebê.
Então, assim, as doenças elegíveis para um programa de triagem neonatal público ou privado são doenças que entram na categoria de doenças raras, mas não são tão raras assim. Hipocongênito, eu falei 1 para 2.500. Hiperplasia adrenal congênita, 1 para 10.000. Fenilcetonúria, 1 para 18.000. E são doenças com graves complicações que podem ser evitadas. Esse é o ponto. Então, é muito importante uma educação continuada da população pelo Ministério da Saúde para que a população saiba a importância do teste do pezinho. Ainda hoje é muito confundido nos diversos níveis sociais a impressão digital do pé, que é para identificar o bebê na maternidade, com o teste do pezinho. A população ainda confunde isso. Na Grande São Paulo, pelo projeto Mãe Paulistana, o teste do pezinho é coletado na maternidade com 48 horas de vida. Brasília, maioria também coletado em maternidade. Mas pela necessidade da alta hospitalar precoce pós-parto, na maioria dos municípios no Brasil, a mãe tem a alta com o bebê com 24 horas de vida, não pode fazer o teste do pezinho tão cedo, com as metodologias atuais de exame e diagnósticos. As mais modernas podem, mas não estão disponíveis no SUS. Então, a mãe tem que levar na UBS. Então, eu sempre falo, é importante informar a população. Porque a nossa população, a maioria não tem carro, tem que pegar ônibus para ir na UBS, não tem babá. Então, ela tem que saber a importância disso para levar o bebê na primeira semana de vida. Pode levar depois, mas está perdendo a janela para iniciar o tratamento e evitar as complicações graves. Essa janela, na verdade, então, é mais pelo tratamento do que a detecção. Em qualquer momento, vamos supor que a pessoa, por algum motivo, não conseguiu, de fato, ir nesse período aí mais importante. Mas para a detecção em si do teste de identificar alguma dessas doenças, não tem prejuízos esse período, ou tem? Tem. O diagnóstico tem que ser muito rápido. A mãe tem que levar rapidamente para a UBS. A UBS tem que mandar rapidamente para o laboratório público. O ideal é que as amostras do teste do pezinho fossem mandadas diariamente. E aí vem uma informação importante. Nós, como Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, queríamos saber como estava o teste do pezinho no SUS. Nós conseguimos verba. Em abril desse ano, nós trouxemos para São Paulo e o Instituto Jô Clemente nos ajudou a receber os coordenadores de todos os laboratórios públicos do Brasil. Então, o teste do pezinho, todo o fluxo dele tem que ser rápido e tem que funcionar bem. Senão, é um dinheiro jogado fora, se esse diagnóstico. E um dos problemas que nós vimos é o transporte de amostras em regiões carentes do Brasil. Há municípios nas regiões menos desenvolvidas, que nós vimos nesse encontro, que demora 1 semana para mandar amostra. Falta verba. Outros demoram 15 dias. Estamos perdendo tempo de vida. E aí, com a ajuda da senadora Amara Gabrilli, nós conseguimos, há mais ou menos 2 meses, uma agenda com o presidente dos Correios. E nós pedimos um transporte com equidade para as amostras do teste do pezinho no Brasil. E aí, eu fico muito satisfeita que nós fomos ouvidos e os Correios, neste momento, estão estudando uma maneira de agilizar o transporte nas regiões mais desfavorecidas do Brasil. Bom, a gente tem... qual que é a cobertura que a gente tem hoje do teste, né? Porque você falou aí dessa questão de dificuldade do teste de dificuldade do transporte dessas amostras, como um grande desafio ainda, que vocês na sociedade já estão conseguindo até ver aí saídas para esse obstáculo. Mas e a cobertura? De fato, o problema maior é essa daí do transporte, ou tem algum outro problema nos próprios hospitais? Se a gente fala de teste do pezinho em Brasília,
Estado de São Paulo, Paraná, não vou citar todos. São testes dos pezinhos, estados que a cobertura é 100%. E se está 90%, que é o caso de São Paulo, é porque a gente tem 10% de maternidade privada. Embora eu tenha trabalhado discutindo com o Ministério da Saúde que a gente tem que ter uma regulamentação, saber o que acontece na triagem privada. Porque um exame que demorar, esse bebê vai ser sequelado e vai cair no SUS. Então, a cobertura, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é a quantidade de bebês submetido ao teste. Então, nas regiões desenvolvidas do Brasil, de maior desenvolvimento econômico, a cobertura é muito próxima a 100%. O que preocupa a SBTem hoje é a cobertura da maioria dos estados das regiões de menor desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, lá para 2019, a cobertura do estado de Pernambuco era de mais ou menos 74%. Nossa. Um exemplo. Quer dizer que 26% dos nascidos vivos não estavam fazendo o teste do pezinho. Quem for afetado vai ser sequelado e poderia ter uma vida normal. E o ideal é que se colha rápido, na primeira semana de vida até o 5º dia de vida. Os dados de Pernambuco eram em torno de 24%. Só 75%, 74% colhiam e desses, coleta precoce adequada era em média de 24%. Nossa. Isso é um exemplo. E aí nós tivemos a ideia de fazer uma campanha. Porque para a mãe coletar, ela tem que saber da importância. Então, eu sempre me coloco no lugar da mãe carente. Acordei para amamentar o bebê a noite toda, não tenho babá, vou ter que pegar um ônibus com ponto, com dor, para levar na UBS com 3 dias de vida, ela tem que saber a importância. Então, nós idealizamos uma campanha nas UBSs e nós tivemos a sorte da atual gestão da Secretaria de Saúde de Pernambuco, e aqui eu quero enfatizar o nome de uma das diretoras, Bruna Dornelas, que abraçou a ideia da campanha, e nós conseguimos um patrocínio do Laboratório Gutteri e imprimimos 120 mil cartilhas. É claro que nós tivemos a Associação de Pacientes nos apoiando, Grupo Mulheres do Brasil, e essas cartilhas estão sendo distribuídas. Depois de 6 meses, nós vamos ver o impacto. Então, isso é o que os legisladores de saúde, inclusive o Ministério da Saúde, deveriam estar fazendo. Uma campanha de educação permanente para melhorar a cobertura. Você pega Amazonas, eu sei os indicadores de 2019, a cobertura era menor ainda, porque tem as populações ribeirinhas que tem que pegar canoa. Mas a gente tem que trabalhar onde pelo menos tem um transporte para que isso chegue em 100%. Eu estava pensando aqui quando você estava falando dessa questão da conscientização, né? E aí eu também pensei, por exemplo, não sou mãe, mas talvez quando eu for mãe de primeira viagem, eu comecei a pensar se eu correria risco também de confundir o teste do pezinho com a impressão. Então, queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente qual que é esse principal indicativo. Porque eu que não tenho nenhum conhecimento nisso, acho que eu correria risco de confundir também. Já me aconteceu de eu pegar bebê no consultório, fez o teste do pezinho, fiz, me mostra a impressão digital. A impressão digital é um carimbo do pé, que vai marcar as digitais do pé, não sei se o certo é falar digitais, mas para identificar o bebê no berçário, que aquele bebê é filho daquela mãe. O teste do pezinho é a furadinha. E por que a ideia da campanha de Pernambuco, né? Numa live com o LACEN, que é o laboratório que faz o teste do pezinho em Pernambuco, a coordenadora me disse que lá as mães falavam, algumas, para que eu vou furar o pezinho do meu filho? Ele está tão bem, está saudável. É por isso que tem que fazer, porque ele está bem, porque ele está saudável. Se ele for doente, vai descobrir tarde demais. Então, é você evitar um filho com deficiência intelectual grave. É você evitar a morte de um filho.
Por isso tem que fazer. Então, falta uma educação continuada o ano todo da população, especialmente no pré-natal e no berçário, quando os pais se internam para ter o bebê. Bom, e a gente sempre fala, né, quando tem uma questão, por exemplo, até a epidemia que a gente teve, o quanto tratar isso dá de impacto no sistema de saúde. Então, qual que é o tratamento dessas doenças aí de maior incidência? Tem esse... Não precisa falar de números, porque aí também é mais complicado, mas tem essa pressão no nosso sistema de saúde, o tratamento das crianças que têm essas doenças aí que são detectadas? Então, no SUS, o teste do pezinho faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Triagem neonatal é o sinônimo de teste do pezinho. Teste do pezinho é o nome popular. Pela portaria da sua criação em 2001, portaria 822, uma doença incluída no Programa Nacional, o SUS tem que oferecer testes diagnósticos confirmatórios, segmento e medicação. Então, para fenilcetonúria são fórmulas infantis, para hiperplasia adrenal congênita a cortisona e para deficiência de biotinidase a biotina, por aí afora. Só que a triagem neonatal é tripartite. Depende do envolvimento do gestor estadual e municipal. E nisso nós não temos observando equidade pelo Brasil. Há locais que colhem o teste e não há uma licitação contínua dos insumos. Foi isso que nós observamos quando a gente trouxe os laboratórios para São Paulo. Nós, SBT, queríamos saber qual é a performance da triagem neonatal. Então, nas regiões menos desenvolvidas, por algum motivo, não são todos os estados que têm uma licitação contínua. Então, se colhe o teste e o exame será demorado para ser processado. E quando sai o resultado, tarde demais. Então, é muito importante a gente educar a população. A segurança que o teste do pezinho foi feito, foi processado, é os familiares exigirem o resultado por escrito antes de 30 dias de vida. Não saiu o resultado, tomem atitudes para obter. Então, como SBT, nós mapeamos esses estados, entregamos esse relatório para o Ministério da Saúde no primeiro semestre. E agora, no início do próximo ano, nós agendaremos outra reunião com o Ministério da Saúde para saber como anda essa performance desses estados. Bom, a gente teve agora em 2021 uma ampliação, né, justamente do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Queria saber como é que está aí na ponta, se isso realmente essa ampliação já foi colocada em prática 100%, como é que está? Isso nos preocupa bastante. A nossa população tem o direito ao acesso às melhores condições de saúde. Muitas vezes os legisladores, vamos ampliar um projeto de lei estadual aqui, outro ali, vamos ampliar os testes. Não adianta ampliar só os testes. Né? Há estados que têm uma lei local que ampliou para 12, para 20 doenças. Tem que oferecer o teste confirmatório, tem que oferecer geneticista para atender essas crianças e tem que oferecer a medicação. Nós atuamos como consultores científicos junto com a Sociedade Brasileira de Genética Médica, com esse parlamentar, Dagoberto Nogueira, em um movimento social com sociedade de pacientes, especialmente com esse deputado foi a Febraharas, para provar, para trabalhar com que esse projeto de lei fosse aprovado. E o que nós fizemos nessas reuniões com todas essas pessoas envolvidas que eu acabei de falar? Você não pode pôr 12, 20, 50 doenças de uma vez. Tem que dar tempo do profissional de laboratório ser treinado para esses novos exames. Eles têm que ser treinados, o maquinário tem que ser adquirido, padronizado para aqueles exames. Tem que ter inserção de equipe multiprofissional e tem que ter os PCDTs, protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas com as medicações.
Então, o que nós propusemos é um escalonamento da ampliação. Quando você pega Sul, Sudeste e alguns estados do Centro-Oeste, tem condição de ampliar. Brasília já ampliou para tudo. O município de São Paulo teve uma parceria, não me lembro agora o nome técnico, um aporte, vamos dizer, de financeiro, e o município de São Paulo já ampliou para várias doenças. Se a gente pensar, o estado de São Paulo nasce o mesmo número de nascimentos que a Finlândia. Nossa, que o país inteiro. Essa população, como outras, merece acesso a outras doenças. Temos outras doenças muito mais graves, tão graves quanto, que com tratamento barato, com tratamento de alto custo, mas que alguns estados têm condição de bancar. Então, por que não ampliar? Então, agora, em abril, nós faremos o 2º encontro nacional. Nós, Sociedade de Profissionais de Saúde, vamos trazer de novo para São Paulo os laboratórios, para dividir a expertise, o sucesso na ampliação. Mas a gente não pode ampliar onde está ruim. Não está funcionando para 7 doenças, quanto mais ampliar. Mas a gente não pode fechar os olhos. Então, a gente quer saber quais são os problemas que essas regiões estão apresentando, para tentar ajudar a solucionar, como o transporte de amostras, que a gente está ativamente tentando agilizar. Um transporte de amostra demorado é dias que a gente perde para salvar uma vida. Bom, na verdade eu ia perguntar quais são os desafios, mas na verdade vocês vão acabar descobrindo isso melhor, os desafios dessa ampliação, da implementação mesmo da ampliação a partir desse encontro em abril, né? Então a gente marca uma outra entrevista para falar sobre isso. Doutor, eu queria que você contasse para a gente qual foi a participação nessa implementação, nessa criação do teste do pezinho aqui no país. Você falou da ampliação agora, né, mais recente. Mas e antes, como é que foi a sua carreira em relação a isso? A criação, não participei nada, né, porque ela aconteceu na antiga País São Paulo, 1976, no Instituto Jô Clemente. Depois, em 2001, teve a portaria que cria o Programa Nacional de Triagem Neonatal, para que ele tivesse equidade por todo o país, e o programa melhorou muito. Mas eu acho que nos últimos anos esse programa tem sido esquecido. E o Ministério da Saúde nos reportou que tem mandado adequadamente a verba. Mas o que eu acho que falta ao Ministério da Saúde o poder de fiscalizar cada estado. Ele está fazendo a parte dele, mandando a verba. Mas eu acabei de te dizer que tem estado que demora para processar, porque o programa é tripartite. Se o gestor não tem conhecimento da importância, a gente tem uma alta rotatividade de gestor estadual. Uma vez por mês tem um secretário da saúde mudando em algum estado. Os gestores precisam ser treinados sobre a importância do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Então, e se isso não está acontecendo, o meu ponto de vista é que o Ministério da Saúde tem o dever de fiscalizar. Se ele manda o dinheiro, ele tem que saber se o dinheiro está sendo bem ampliado. Existe hoje um estado da região norte que não tem equipe de triagem neonatal. Nossa. Como faz nesse estado? Nenhum exame está sendo processado? E a hora... para outro estado também é... Como fica isso? E as crianças que adquirirem deficiência intelectual grave? Quem vai pagar pelo dano para essas famílias? Então, o que eu acho, essa atual administração pegou uma batata quente na mão, mas já tem 1 ano, e eu espero que para o começo do ano que vem eles já tenham proposições para mudar esse cenário. Bom, a gente fala muito num cenário nacional, mas você trouxe para a gente que é um programa aí tripartite. Já que a gente está aqui na Lesp, no podcast da Lesp, como a Casa Legislativa aqui de São Paulo pode ajudar no trabalho de vocês ou já ajudou? Como pode ajudar? A partir de agora, assim, quando tem então, alguma você é ação... muito franca, eu não sabia que você ia me fazer essa pergunta e você é bem franca. Eu acho que a gente precisa olhar com cuidado os indicadores de performance da triagem neonatal.
para a gente poder melhorar a triagem, a gente precisa saber com exatidão esses indicadores. E nós, como Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, nós desenhamos um projeto de campo para levantamento de mundo real da performance da triagem neonatal. Esse projeto está escrito, está desenhado. E nós selecionamos a região Centro-Oeste. A diversidade da região Centro-Oeste entre Brasília, que já expandiu para tudo, e outros estados que a triagem está mal, ela representa a heterogeneidade do Brasil. Então, nós queríamos muito, nós temos braço, nós temos expertise, a nossa diretoria é de profissionais altamente qualificados em triagem neonatal. Nós temos braço, nós temos expertise para fazer esse projeto de campo. Isso vai me gerar um documento de alta qualidade para a gente ajudar o Ministério da Saúde a reorganizar a triagem neonatal. Mas eu preciso de verba, eu preciso de emendas parlamentares. Bom, fica também aí já a sugestão, mas é bom saber, porque essa questão de estatística tem até em outros projetos aqui, também para orientar as políticas públicas, né? Então isso é muito importante. Mas vamos lá, eu quero só aqui já andando para a nossa reta final do podcast, a gente falou muito sobre exames, sobre questões que ficaram aí prezadas para o pós-pandemia. O teste do pezinho, especificamente, ele teve algum prejuízo em razão da pandemia, tanto no momento da pandemia quanto nesse pós-pandemia? Nós somos um país de extensão continental. Nós temos aproximadamente 2.700.000 bebês que nascem por ano. Prejuízo ou não depende do estado. Então, isso foi bem heterogêneo durante a pandemia. E é claro que teve estados que impactou, outros não. O grande problema, essa reorganização precisa ser rápida. Todos os dias estão nascendo bebês. E é isso que me incomoda. Bom, doutora, eu queria agradecer aqui a participação no podcast. Já tiramos várias dúvidas aqui, conseguimos explicar e reforçar essa importância do teste do pezinho. Bom, Nani, eu estou muito feliz de te encontrar aqui na Alesp e tenho certeza que você está fazendo muita diferença aqui na educação da população. E muito obrigada pelo convite. Foi um grande prazer estar com você e com perguntas inteligentes. Eu que agradeço. Bom, esse foi então o podcast da Alesp. Aqui a gente recebeu a doutora Tânia Bachega, que é presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, explicando aí a importância do teste do pezinho, esse mecanismo que a gente tem aqui no país que pode evitar uma série aí de consequências de sequelas para o resto da vida dos cidadãos aqui do país. Eu agradeço a participação de todos vocês, a audiência aqui, e a gente volta no próximo podcast da Alesp.